A Wanda Maximoff tá chegando com tudo e com ela o caos no multiverso da loucura. Mas por que ela é tão perigosa assim? O que aconteceu em WandaVision que mudou tanto a personagem dentro do CM? A gente vai relembrar a história completa da Wanda nesse vídeo, pra você não dar bobeira em Doutor Estranho 2. Então vem comigo nesse resumo completo da Wanda Maximoff. Vamos lá. Caiu, galera, demorou, mas chegou o momento que todo mundo tava esperando. O dólar tá em queda e você sabe o que isso significa? Essa é a oportunidade pra você fazer câmbio. Investir em dólar não é coisa pra rico não, ok? Aproveita que você também pode com a Avenue. Ela é uma corretora americana feita por brasileiros para os brasileiros. Você pode investir em dólar mesmo morando aqui no Brasil com os seus documentos BR. A Avenue ainda te dá um monte de informações, informações casca-grossa sobre o mercado financeiro da gringa e é importante para você que vai investir. Você abre sua conta grátis, tudo grátis, ok? Você investe e você se informa tudo aí pelo teu celular. Então aproveita que o momento é agora, partiu o câmbio. Clica aqui embaixo e aproveita que tem cupom no plano prêmio da Avenue com as 10 primeiras corretagens grátis. Corre lá! NS Trans, Peter aqui. A série WandaVision foi responsável por transformar a Wanda do CM em algo mais parecido com os quadrinhos. E com isso a gente vai ter, além do poder absurdo da Feiticeira Escarlate em ação, como a magia do caos ameaçando o multiverso. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai abordar multiverso, magia do caos, e a Wanda vai ser uma das peças centrais nesse filme. Por isso nada mais justo que a gente relembrar tudo que rolou na história da Wanda no CM até agora. Então bora pro vídeo, mas antes não esquece, se inscreve nesse canal porque é só aqui que você consegue sempre esses resumos, essas histórias completas do UCM, do mundo dos super-heróis. Obrigado de coração, vamos lá. A chegada em Westview. A Wanda Maximoff chegou muito diferente no CM. Primeiro porque os direitos dos mutantes ainda pertenciam à Fox quando ela chegou. E para isso a Marvel deu uma volta tremenda para mudar a origem dela e do Mercúrio. Não só no cinema, mas nos quadrinhos também. Por isso que na Era de Ultron, a Wanda e o Pietro eram só experiências da Hydra chamada de milagres. A motivação da Wanda e do Pietro para entrar para a Hydra era a de se vingar do Tony Stark, que no passado dominava o mercado bélico e financiava as guerras. E num desses conflitos, os pais da Wanda e do Pietro foram mortos, e por dias, ela e o Pietro ficaram nos escombros com medo de uma das bombas do Stark explodir a qualquer momento. Por isso os dois se aliaram à Hydra, e mais tarde ao Ultron, onde ela foi responsável por praticamente derrotar quase todos os Vingadores, manipulando a mente deles, fazendo o Hulk ficar descontrolado. Essa foi a premissa que a gente teve antes da batalha final contra o Ultron, onde o Mercúrio morreu e a Wanda acabou entrando para os Vingadores. Isso não é tão diferente dos quadrinhos, na questão de que a Wanda e o Mercúrio aparecem pela primeira vez como vilões na Irmandade de Mutantes, e depois sim entram para os Vingadores. Por mais que a ameaça da Wanda, não fosse algo tão assustador quanto parece que vai ser em Doutor Estranho 2, já dava para ver ela demonstrando algum poder quando ela tinha algum descontrole emocional, como foi quando o Mercúrio morreu e ela destruiu vários robôs do Ultron com uma explosão de poder. Quem manja de quadrinhos estava ali, só esperando a Wanda perder o controle, mas isso demorou um pouquinho. Depois dessa fase com o Ultron, a Wanda entrou para os Vingadores e participou de várias missões, até que em Guerra Civil ela tentou conter a explosão causada pelos Ossos Cruzados, mas não teve poder suficiente para impedir que a explosão matasse várias pessoas em um prédio. Aqui começa outro problema na vida da Wanda, onde a opinião pública começa a olhar para ela com medo. Tanto é que esse acidente da Wanda foi um dos motivos para criarem o Tratado de Sokovia, a lei de registro, que dividiu os heróis e resultou na Guerra Civil. Se a gente parar para pensar, a destruição causada pelo Hulk em Vingadores Era de Ultron também é culpa da Wanda. Então quando a gente para observar a vida da Wanda, são um monte de sofrimento acontecendo um atrás do outro. Primeiro ela perde os pais de forma trágica, Com isso, o Mercúrio está presente para pelo menos dividir a dor. Mas depois o próprio Mercúrio morre de forma ridícula para um cara que é um velocista, E deixa a Wanda sem família mais uma vez. Basicamente, quem ajudou muito a Wanda depois dessa perda foi o Visão. Ele chegou no momento que ela estava completamente perdida nos Estados Unidos, sem família e sozinha. Por isso que os dois criaram uma amizade bem forte, Amizade que foi ficando colorida, até que a Wanda começou a namorar um sintozoide. E quando ela acha que as coisas estão bem, chega a Guerra Civil e o mundo vira de cabeça para baixo mais uma vez. Com isso, a Wanda e o Visão começam a se encontrar meio que escondido pelo mundo, E em WandaVision a gente descobre que eles têm plano de começar uma família juntos. Só que tudo isso foi por água abaixo quando Thanos chegou em Wakanda e destruiu o Visão para pegar a joia da mente. Depois disso, a Wanda desapareceu com o estalo do Thanos e voltou 5 anos depois para enfrentar o Thanos em Ultimato. Ali a gente viu mais uma vez a manifestação da Wanda em momentos onde a emoção fala mais alto. Galera, ela conseguiu moer a armadura do Thanos na porrada com a magia dela, só com a magia. O que fez o Thanos apelar e colocar o próprio exército em risco,
ativando a chuva de fogo. E ela deixa bem claro que o Thanos tirou tudo que ela tinha. A gente percebe na raiva dela o tamanho da tristeza dela. Ok, né? Os Vingadores venceram o Thanos depois do sacrifício do Tony Stark e todos tiveram o último encontro no velório do Tony. Aqui foi a última vez que a gente viu a Wanda no cinema. É logo depois de tudo isso que começa WandaVision. Mas eu não vou fazer esse resumo indo episódio por episódio, tá? Até porque, tem um vai e volta cronológico na série pra manter o mistério e a gente não precisa disso. Então vamos lá. Semanas depois do blip e da luta contra o Thanos, a Wanda vai até a agência de inteligência, conhecida como SWORD, para recuperar o corpo do Visão para poder dar um enterro digno para ele. A SWORD foi fundada pela Maria Rambeau, a piloto amiga da Carol Danvers. E agora, depois de tantos anos e depois do ataque do Thanos, a SWORD meio que serve para proteger a Terra de ameaças espaciais e também de outras dimensões. A Wanda encontrou o corpo do Visão na SWORD, todo desmontado. Mas o diretor Hayward, o manda-chuva da SWORD, não permitiu que a Wanda levasse o corpo. A desculpa do diretor Hayward é que o Visão era a maior e melhor arma inteligente já criada e que a Wanda não poderia sair de lá com bilhões de dólares em vibrânio para tentar ligar ele de novo, mesmo ela dizendo que só queria enterrar o corpo. Claro, se a Wanda quisesse, ela teria feito isso facilmente, mas quando ela se aproximou do corpo do Visão, ela percebeu que não conseguia mais sentir ele. Então assim, depois disso, ela sai da SWORD e dirige até Westview, a cidade onde o Visão tinha comprado um terreno para os dois construírem um lar lá e formar uma família. Lá a Wanda não conseguiu controlar as emoções, o sofrimento e a solidão foram tão grandes que ela descontroladamente começou a liberar a magia do caos para tudo quanto é canto, sem ela nem mesmo fazer ideia do que era a magia do caos. Foram vários feitiços que se espalharam por toda a cidade, colocando Westview inteira dentro de um hexágono, que a série chama de Hex. Toda essa magia do caos foi responsável por modificar tudo dentro da área do Hex, de acordo com os sentimentos da Wanda. Além de criar uma casa, ela também trouxe o Visão de volta à vida. Pelo menos uma versão dele, né? Que não tinha lembrança da vida antes de Westview. A Wanda transformou a cidade numa espécie de manifestação dos traumas e dos desejos dela. Então, assim, as boas lembranças que envolvem o Visão, o tempo com os pais, né? E os sitcoms que eles assistiam juntos quando a Wanda era criança, como, por exemplo, Dick Van Dyke, A Feiticeira, 3 é Demais, The Brady Bunch, tudo isso serviu como plano de fundo para fazer, digamos assim, um mundo perfeito da Wanda. E assim como num sonho, os eventos vão acontecendo de forma muito mais rápida. Como, por exemplo, a gravidez da Wanda, que mal ela ficou grávida, a barriga cresceu, né? E aí os filhos nasceram e logo estavam lá correndo por aí. Foi tudo muito rápido. Ela estava escrevendo o roteiro da vida dela, transformando o Westview e os moradores em personagens, com roteiros e falas que sobrepunham a personalidade dos moradores de acordo com o que ela sentia. E quando eu digo sentia, é porque a Wanda, na maior parte do tempo, nem sabia como é que tudo aquilo aconteceu, né? Era algo completamente emocional e com pouca razão envolvida. Ela também estava perdida dentro da própria magia do caos dela. O mais sinistro é que tudo funcionava meio que no automático. Ou seja, a Wanda só meio que manifestou o sentimento e a cidade começou a funcionar de acordo com a vontade dela. E claro, todo esse mistério em Westview acabou chamando a atenção de algumas pessoas. E não foi dos Vingadores ou do Mago Supremo não, que deveria ter dado uma mãozinha ali, ok? O cerco da SWORD. Westview logo chamou atenção, né? E o agente Wu do FBI e a Mônica Rambeau, filha da Maria e membro da SWORD, logo chegaram na cidade para investigar. No primeiro contato, a Mônica Rambeau foi parar dentro do Rex criado pela Wanda. E com isso, o agente Wu, que ficou lá fora, chamou reforços. Então foi formado um time de cientistas para estudar o que estava acontecendo. E na mesma hora chegou a equipe da SWORD com o Hayward completamente interessado no que estava acontecendo. Principalmente quando ele descobriu que tinha outro Visão vivo andando dentro da cidade, né? Que história é essa? O Hayward queria reconstruir o Visão, por isso ele tinha tanto interesse no Visão de Westview. Claro, eles tentaram contato com a Wanda, que gerava várias pistas para a série e aumentava ainda mais o mistério do que estava acontecendo dentro de Westview. Então a gente tinha um drone entrando pela barreira e em seguida ele era transformado em algo de acordo com o mundo que foi criado pela Wanda. Só que aos poucos ela foi começando a perceber que alguém estava tentando invadir o mundo dela, invadir o espaço que ela criou, ok? Uma das pessoas que conseguiu criar uma forma de ver o que estava rolando dentro do X foi a Daisy, né, a astrofísica amiga da Jane Foster, que apareceu em Thor. Ela que pegou o sinal que o Westview transmitia na forma de séries, o que serviu para eles conseguirem observar o que acontecia dentro de Westview, pelo menos o que a Wanda queria mostrar, né? Foi aí que eles descobriram que a Mônica Rambeau também tinha se transformado num dos personagens da série da Wanda depois de atravessar a barreira. Lá ela era Geraldine, que com o tempo começou a perceber que tinha algo errado, ok? Ela chegou transformada num personagem, mas ela começou a perceber que tinha algo estranho, né, que estava acontecendo naquele mundo e com ela mesma.
E foi aí que ela foi expulsa de Westview pela Wanda. Veja bem, galera, a Wanda, em boa parte do tempo, estava dentro da própria fantasia. Mas com a chegada da Mônica e dos outros acontecimentos, ela começou a perceber o que estava acontecendo. Ela começou a se despertar. E ela tentou negar a realidade criada por ela mesma, né? Já que o preço da verdade seria sair do conforto que era a vida em Westview. Então ela continuava nessa fantasia e expulsava qualquer intruso que tentasse invadir a cidade. Só que o que ela não esperava é que o pior intruso já estava em Westview fazia tempo. Agnes! Bom, a magia da Wanda em Westview não era algo tão simples e além de chamar a atenção da SWORD, também chamou a atenção de outra pessoa, Agatha Harkness. Lá dentro, ela era a vizinha intrometida, né? E aparecia durante a série inteira como um alívio cômico, né? Uma piadinha. Quem é que não lembra do tão famoso Ralph, né? O marido da Agnes que ficava na escuridão e que infelizmente não era o Mephisto, né? Eu sei disso. Bom, galera, acontece que a Agnes, ou Agatha Harkness, era uma bruxa. E a mente dela não era afetada pela magia da Wanda. Então ela ficava o tempo todo fingindo que fazia parte da história em Westview, simplesmente para se aproximar da Wanda e tentar entender como é que uma bruxa era capaz de lançar tantos feitiços complexos numa área tão grande e meio que no piloto automático, né? Que é o que estava acontecendo com a Wanda. E com isso a Agnes entrou em Westview, fez parte das vontades da Wanda, né, dos desejos da Wanda, inclusive influenciou muito na hora de fazer a Mônica Rambeau ser expulsa de Westview. Quando a Wanda e o Visão começaram a brigar, depois dele ter percebido que não sabia quem ele era e que Westview estava esquisita, estava começando a ficar esquisita, ela foi capaz de colocar outra pessoa para se passar pelo Pietro. A Wanda, com a emoção à flor da pele, acreditou que o cara era o Pietro. E sim, ele é o Evan Peters, né, que fez o Mercúrio em X-Men, o X-Men da Fox. Mas na série, ele não era uma versão do multiverso, mas sim um morador de Westview que a Agnes controlou e deu poderes para se passar pelo Mercúrio. Olha o nível, galera. Sobre a Agnes, né, ela é uma bruxa de Salem, velha pra caraca, que começou a mexer com magia negra e o próprio conventículo de bruxas dela condenou ela à morte por isso. Só que ela já estava poderosa e foi capaz de absorver a magia de todas as outras bruxas, incluindo a mãe dela. E bom, dessa vez ela sentiu a magia da Wanda e veio correndo tentar entender que tipo de bruxa era aquela, né? Poxa, caramba, que poder é esse? Só que passando um tempo em Westview, ela percebeu que a Wanda era ao mesmo tempo muito poderosa e capaz de criar coisas do nada. Transmutação, controle da mente, sabe, levitação, até summonar seres vivos, tudo isso era muito poder para uma pessoa só. E por isso a Agnes chegou no local. E a Agnes percebeu que a galera do lado de fora do Rex já estava querendo entrar e que a Wanda tava com os poderes instáveis, né? Tava meio que incontroláveis, principalmente depois que a Mônica Rambeau voltou pro Rex. Foi aí que ela levou a Wanda pra casa dela e fez com que ela fosse parar no porão onde tinha uma armadilha esperando. E é aqui que a gente é apresentado a lenda conhecida como Feiticeira Escarlate. Mônica Rambeau e porão da Agnes. Ok, a Mônica Rambeau atravessou a barreira do Rex várias vezes. E na última vez que ela entrou, algo de estranho começa a acontecer com o corpo dela, fazendo com que a Mônica recebesse superpoderes. Pra quem não conhece, vamos lá, Mônica Rambeau, ou Capitã Marvel, é uma personagem extremamente poderosa nos quadrinhos, capaz de transformar em qualquer tipo de energia que faça parte do espectro eletromagnético, inclusive a luz. É um baita poder que, inclusive, eu explico nas análises da série. O que você tem que entender, galera, é que se ela quiser se transformar em luz, voar super rápido, absorver energia, ela pode. Ela tá muito poderosa. Então, quando ela confronta a Wanda pela segunda vez, ela já tem superpoderes. E é durante essa treta que a Agnes aparece e tira a Wanda de perto da Mônica para levar ela para casa. Bom, voltando ao porão que eu já tinha mencionado antes, ok? A Agnes bloqueia toda a magia da Wanda dentro desse porão com runas desenhadas nas paredes. E só a bruxa que fez as runas é capaz de usar magia. Lá ela explica vários tipos de magia, como por exemplo o controle mental e transmogrificação. E diz que o que a Wanda fez em Westview é algo muito complexo. Daí ela quer saber como é que isso aconteceu. Só que a Wanda não faz ideia nenhuma do que é magia. Então a Agnes arranca um fio de cabelo dela e faz uma viagem pelo passado da Wanda. Primeiro ela visita a infância e percebe que a bomba Stark só não explodiu porque a Wanda, ainda criança, tá, usou um feitiço de probabilidade. Ok, isso ainda não explicava os poderes da Wanda, até que elas pulam para a época em que a Wanda e o Pietro se voluntariaram para entrar na Hydra. Lá, a Wanda teve o primeiro contato com a Joia da Mente. E o bacana aqui, galera, é que desde o primeiro encontro, a Joia da Mente já meio que ficou íntima da Wanda. E foi aí que os poderes mágicos que a Wanda tem foram liberados. Depois disso, a Wanda percebe e entende tudo o que tá rolando em Westview. Nessa hora, ela escuta os filhos dela chamarem por ela. Quando ela sai da casa do porão, ela encontra os filhos dela presos pela Agnes. E é aí que a Agnes revela que sabe o que a Wanda é e como ela é extremamente perigosa. Um ser capaz de criar qualquer coisa espontaneamente, né, do nada, usando magia do caos. O que faz da Wanda a Feiticeira Escarlate.
Batalha final. A porrada começa e a Wanda arremessa um carro em cima da Agnes, enquanto isso o Visão Branco aparece em Westview. Pra quem não se lembra, ok? Esse Visão foi reconstruído pela S.W.O.R.D. usando o corpo do Visão original e foi ligado graças à magia do caos que o Hayward conseguiu depois de pegar um dos drones lá que a Wanda destruiu. A diferença é que ele é só uma máquina programada pra matar, né? E por pouco ele não esmaga a cabeça da Wanda se não fosse o Visão colorido chegar bem na hora pra salvar a esposa. Daí em diante a batalha começa. Visão contra Visão, Wanda contra Agnes e a Mônica Rambeau contra o Pietro Falso, que prendeu ela na casa dele. Durante a luta, a Agnes revela pra Wanda que a Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Não precisa de um coven de bruxas, né? E não precisa de feitiços pra usar magia e que o poder dela supera o poder do Mago Supremo, olha isso. E saca só, o destino dela é destruir o mundo. Vocês ainda têm alguma dúvida de que a Wanda vai dar trabalho no próximo filme? Sério? Enfim, nessa hora a Wanda percebe tudo de mal que fez em Westview e resolve desfazer o Rex. Uma passagem na barreira é aberta e os soldados da S.W.O.R.D. entram em Westview. Mas o problema é que se o Rex for desfeito, a família da Wanda morre. Então ela tem que escolher entre a família ou as pessoas de Westview. Obviamente que ela fecha o Rex e tenta resolver de outra forma. Mas daí a Agatha Harkness já tá ali sugando a magia dela e deixando ela cada vez mais fraca. E aí, galera, por mais que não seja o melhor CGI do mundo, a série entrega uma luta de equipe muito maneira. Com a Wanda, o Visão e os filhos dos dois, Billy e Tommy, que também têm superpoderes parecidos com os da Wanda e do Pietro, enfrentando Agnes, Visão Branco e os soldados da S.W.O.R.D. No meio disso, a Mônica consegue nocautear o Pietro Falso e entra na luta também. Tá ficando legal, hein? Vale lembrar alguns pontos importantes dessa batalha, tá? O primeiro é o da Mônica mostrando um pouquinho dos poderes dela enquanto levava tiros dos soldados da S.W.O.R.D. e as balas atravessando o corpo dela, que agora pode ficar intangível, olha isso. O outro ponto é o papo que os dois Visões têm para saber qual é o verdadeiro. Eles usam o paradoxo do navio de Teseu, né, onde é questionado se o navio continua sendo o mesmo após ter todas as partes trocadas ao longo dos anos. É um paradoxo bem legal, por sinal. Então, de um lado a gente tem o Visão Branco, feito com o corpo do Visão, mas sem a mente antiga, né? E do outro a gente tem o Visão criado através dos fragmentos da Joia da Mente, que aparentemente estavam ligados à Wanda desde o primeiro encontro dela com a Joia lá na base da Hydra. Então assim, o Visão toca na testa do Visão Branco e faz ele lembrar de toda a vida que o Visão teve. E a luta dos dois termina aí, né? Com o Visão Branco indo embora de Westview enquanto se lembra de quem ele é. Essa parte foi estranha, porque assim, se o Visão Branco sabe quem ele é, logo ele teria que ajudar a Wanda, né? Estranho isso. Mas, pelo visto, ele tinha algo muito mais importante pra fazer. Enfim, a parte mais importante dessa batalha em Westview é quando a Agnes começa a sugar todo o poder da Wanda enquanto as duas lutam no céu da cidade. A Wanda tenta acertar a Agnes, mas erra todos os feitiços. Na verdade, ela não estava mais mirando a Agnes. Ela estava criando runas gigantes em volta de Westview para fazer a mesma armadilha que a Agnes usou no porão, fazendo com que só a bruxa que fez as runas seja capaz de usar magia dentro de Westview. Caramba, aprendeu rápido pra caramba, hein? Depois dessa reviravolta, ela absorve os poderes dela de volta e se torna a Feiticeira Escarlate pela primeira vez. Nessa hora, galera, fica claro o medo que a Agatha Harkness tem. Ela diz, meu Deus, você não sabe o que fez. Pô, Doutor Estranho que se cuide, né? Ok, galera, chegamos no final. Depois de derrotar a Agnes, a Wanda aprisiona ela no personagem de uma vizinha fofoqueira dentro de Westview e diz que vai voltar pra bater papo com ela. Depois disso, ela retira todo o feitiço de Westview e, claro, os filhos dela e também o Visão desaparecem. É uma cena triste, mas a Wanda percebeu que o que aconteceu em Westview não foi certo. Ela teve um lampejo de consciência, né? No final, a Wanda pede desculpas pra Mônica Rambeau e vai embora de Westview. A Mônica, por sinal, é recrutada por uma Skrull, por alguém do espaço, né? Que, pô, a gente sabe que é o Nick Fury. Então, vamos pra cena pós-crédito, ok? Darkhold. Bom, nos quadrinhos, Darkhold é o livro escrito pelo Deus Demônio Chthon. E na série, a Agnes era quem tinha o livro, ok? Ela explica que o Darkhold tem um capítulo dedicado à Feiticeira Escarlate. E lá é dito que o destino da Feiticeira Escarlate era destruir o mundo, como eu já falei aqui no vídeo, ok? Nos quadrinhos, a Wanda foi usada pelo Chthon como um receptáculo e acabou sendo salva pelos Vingadores. E o Darkhold era uma peça fundamental nisso. E o que acontece no final de WandaVision? A Wanda vai para uma cabana e começa a estudar o maldito Darkhold, ou seja, uma feiticeira que nem sabia que era uma feiticeira, com um livro extremamente perigoso, estudando sozinha a magia do caos. É mole. No finalzinho, no mundo espectral, a Wanda tá lá estudando o livro, quando de repente ela escuta os filhos dela chamando por ela. Pô, galera, a fraqueza da Wanda é o emocional dela. E se o Chthon tá do outro lado tentando possuir a Wanda,
com certeza ela vai usar os filhos dela como isca. Então assim, em Doutor Estranho 2, a gente vai ter lá a Feiticeira Escarlate, mais poderosa que o Doutor Estranho por natureza, né, porque ela já é, com capacidade de criação espontânea e com magias novas que ela aprendeu no Darkhold. Magias power, hein? Esse é o perigo que a Wanda representa, né? Além dos poderes dela serem capazes de alterar a realidade inteira, ela ainda pode ser um chamariz pro Kiton, um dos deuses anciões da Terra mais poderosos, ok? Capaz de distorcer a realidade com magia do caos facilmente. Será que o Doutor Estranho vai dar conta ou a Wanda em algum momento vai ter que passar pro lado dos heróis? Bom, a gente só vai saber isso quando sair o filme, então até lá você tem que ficar ligado aqui no canal pra gente sempre passar informação pra você. Se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo, você ficou comigo até aqui, se inscreve no canal porque a gente vai trazer muita informação bacana pra você. Resumos, vazamentos, qualquer coisa relacionada ao filme, eu quero trazer pra vocês, principalmente com o background dos quadrinhos, pra vocês chegarem lá realmente já com tudo mastigado no universo super-heróis. Então, a sua inscrição é importante pra gente, pra você também. Então se inscreve e toca no sininho. Valeu, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!